Então, como nós sabemos, as pessoas de Portugal têm um acento, sotaque um pouco diferente. Então, o sotaque das pessoas de Portugal é como um pouco fechado assim. E eles falam bem, tipo, baixo, quando eles estão a falar em português. E a boca está bem fechada assim. E também, quando eles dizem as palavras, como palavras, no fim do S, eles fazem uns... Então, é palavras, Deus. Também, quando eles estão a dizer as palavras, como o Espírito Santo, eles também fazem aquele barulho. Eles são mais curtos do que o português do Brasil. O português do Brasil é como música, é mais tu, tu, tu. Mas o português de Portugal é mais correta. No sentido que é gramática. Normalmente as pessoas falam muito bem a gramática de Portugal. No Porto, eles dizem coisas como pão e Porto. Eles, tipo, dá muito... tem um forte sotaque, como os é tipo pão do Porto. E como ar nos puxecas, tipo, puxa para fora. É pão. Na Madeira e nas Açores também, eles falam bem diferente. E eu não consigo fazer os sotaques deles, mas sei que os sotaques são bem diferentes. Nas aldeias, eles falam ainda mais como os poucos fechados e usam muito a voz. Então, vós sejais bem humildes. Vós ajudais bem seus pais. Vós aceitais o convite de ir comigo para comer. Eles usam muito voz quando eles estão a falar, especialmente nas aldeias, que é muito gira, eu gosto muito. Também os jovens usam muito coisas como gira, como, eu não sei as palavras, como gírias que eles usam. Eles usam algumas palavras dos Estados Unidos, de inglês, como Facebook, como... Na verdade, eu não sei. Eu sei que Facebook, Instagram é uma outras palavras que nós usamos às vezes em inglês. Mas eu gosto muito do sotaque de Portugal, porque da maneira que eles falam, parece muito como os europeus. Então, parece mais como europeus, como o sotaque do Brasil. Do Brasil, gente. É assim, gente, que eles falam no Brasil. E todos os portugueses gostam de tipo, brincar com o sotaque de Portugal. Esses brasileiros gostam de brincar como... as portuguesas gostam de brincar com o sotaque do Brasil. E os brasileiros gostam de brincar com o sotaque de Portugal. Então, é bem engraçado de ouvir as pessoas falarem nesses diferentes sotaques, brincar sobre o sotaque de outra pessoa. Porque também, tipo, os sotaques são diferentes. E eu aprendi como não dizer o no fim das minhas palavras, como oportunidade é oportunidade em Portugal. Então, são pequenas diferenças que todo mundo pensa, por alguma razão, que as línguas são bem diferentes do Brasil e Portugal, mas na verdade não são bem diferentes, só são tipo sotaques diferentes, que é muito engraçado. E muitos brasileiros e também portugueses dizem que quando eles começam a falar com alguma pessoa do Brasil ou do Portugal, de outro país, que no início eles não entendem nada, mas só com o tempo que eles tipo reparam as diferenças no sotaque e aí eles conseguem aprender e entender o que a outra pessoa está a dizer. Mas os sotaques são tipo muito diferentes e são muito engraçados. E é uma língua bem divertida para aprender.